Vamos agora ao calçadão de Londrina? O repórter Guilherme Batista está acompanhando o movimento neste primeiro dia pós-quarentena. E pelo jeito, Guilherme Batista, muita gente está aproveitando a reabertura das lojas, é isso? Exatamente, Juliano. A gente vê que o calçadão está bastante movimentado. Hoje ele funciona, o comércio, no caso, né? Funciona naquele horário determinado pela prefeitura por conta do coronavírus. As lojas abriram às 10 da manhã, vão funcionar até às 4 da tarde e tudo isso foi possível por conta do fim da quarentena restritiva, anunciada ontem pelo governo do estado. O governo anunciou há cerca de 15 dias que precisaria adotar medidas mais rígidas para evitar o avanço do coronavírus. Aqui em Londrina a gente viveu uma verdadeira novela, com o município tentando se contrapor a essa decisão. Algumas lojas funcionaram, inclusive. As entidades da sociedade civil organizada tentaram recorrer na justiça contra esse decreto do governo do estado, mas tudo chegou ao fim. Apesar de todo esse impasse, a quarentena foi respeitada por boa parte aí dos comerciantes que hoje, com o fim das medidas de restrição mais rígidas, puderam reabrir as portas. E Juliano, as entidades que são representativas aí do comércio aproveitaram a retomada dessa discussão do horário de funcionamento para sugerir para o poder público novas mudanças. Como eu disse, as lojas funcionam das 10 da manhã às 4 da tarde, mas os comerciantes gostariam de um horário um pouco maior, justamente para aproveitar aí, para na verdade tentar recuperar todos os prejuízos amargados por conta dos dias fechados. Eles querem abrir as lojas às 11 da manhã e funcionarem até às 7 horas da noite, isso de segunda a sexta-feira. Eu tenho aqui ao meu lado o Ovanes Gava, ele que é presidente do Sincoval, a entidade que representa os donos das lojas de comércio, e o Ovanes estava inclusive adiantando para mim, viu, Juliano, que hoje o prefeito Marcelo Bellinati deve se pronunciar pela primeira vez oficialmente depois do fim da quarentena, e ele estava me dizendo que é quase certeza, 99% de certeza, né, Ovanes, de que o prefeito deve realmente acatar essa sugestão do comércio e mudar esse horário de funcionamento, com as lojas abrindo às 11 e indo até às 7 da noite, né? Essa é a grande expectativa por parte da entidade, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, para o comércio de rua, a nossa expectativa justamente é essa, que se amplie o horário para que não haja também o conflito com o transporte público ou de alguns trabalhadores que assim possam estar no mesmo horário, ou seja, às 18 horas. O ideal, sim, seria até às 18 horas seguir aquilo que tradicionalmente Londrina vinha fazendo. Mas hoje a gente vive um novo normal. E esse novo normal, então, nós temos que fazer algumas adaptações, até mesmo para poder contemplar para o comércio de rua. Depois, claro, nós temos os shoppings ainda, que nós precisamos atender a demanda dele, inclusive vai sofrer alteração também do horário para os shoppings. Daí, no caso do shopping, seria abrindo meio-dia e indo até às 8? Isso. Os shoppings, então, das 12 às 20 horas e também de segunda a sexta-feira. Uma outra tecla batida bastante pelas entidades, Ovanes, seria em relação às praças de alimentação. Os comerciantes, os donos desses estabelecimentos estão dizendo que precisam funcionar, precisam estar abertos, mas pela conversa com o município, pelo menos nesse caso, a negociação não avançou. Neste ponto, e que é muito preocupante, né? Porque a praça de alimentação dos shoppings é a que mais está sofrendo com esse acúmulo de dias parado, é o que mais está sofrendo nesse momento. Então, o que nós estamos buscando junto ao Poder Municipal? Uma vez que agora, com esse novo decreto, o prefeito possa, pelo menos de maneira gradual, liberar a praça de alimentação, pois ela, tanto quanto os restaurantes do comércio de rua, estão com as suas atividades comerciais autorizadas. Então, o que nós estamos pleiteando também é a autorização para a praça de alimentação, seguindo as regras rígidas, a cartilha do COESP para a asepsia.
Lembrando, Juliano, que além do chamado comércio de rua, os shoppings também foram autorizados a voltarem a funcionar. A gente tem também bares, restaurantes, lanchonetes, obedecendo, claro, aquelas medidas de restrição com as mesas espaçadas, mas no caso desses estabelecimentos, pelo menos até o dia de hoje, eles podem voltar a abrir até às 10 horas da noite e fica então essa expectativa do anúncio do prefeito. Será que pode ter realmente mudanças no horário de funcionamento das lojas? Claro, né, Vanes, e com os lojistas e também os próprios clientes obedecendo todas as medidas de restrição. Uso de máscaras, álcool gel, poucos clientes sendo atendidos por vez. Exatamente, isso é um fato muito importante que nós ainda devemos seguir. O Covid não acabou, ele está aí. O que nós estamos agora é tendo um maior cuidado quanto à asepsia, quanto à transmissão. Então, esse cuidado não deve ser acabado, não deve ser abolido. Não é porque o comércio de rua ou o shopping está aberto que a pessoa pode se sentir à vontade. O cuidado com a asepsia dos shoppings, para você ter uma ideia, é uma das mais rígidas que foi imposta a eles. E eles estão seguindo a regra. Então, eles estão, sim, preparados para atender o consumidor, e o comércio de rua também, como você pode ter visto aqui, todo mundo com máscara, todo mundo seguindo as regras, e todo cuidado é o possível agora neste momento. Tá aí, Juliano, conversamos então com o Vanes Gava, ele que é presidente do Sincoval, a entidade que representa os comerciantes aqui em Londrina. E ontem no Cidade Alerta, o Pedro Marconi também conversou com o Fernando Moraes, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, que falou justamente sobre essa mudança de horário. Lojas abrindo às 11 da manhã, indo até às 7 horas da noite, com 1 hora de almoço para os funcionários. A expectativa é de que esse novo decreto, que deve ser anunciado pelo prefeito ainda hoje, contemple aí essa sugestão das entidades do comércio. Vamos ouvir então o presidente da ACIL. A gente estava já negociando um horário novo aí com o prefeito, já com os sindicatos do trabalhador, dos empresários, que era esticar mais o horário, a gente trabalhar mais 2 horas a mais, mas só que iniciar às 11 horas, porque a gente tinha muitas reclamações aí do fluxo do ônibus na parte da manhã. Então, jogaria para as 11 horas e sairia às 19 horas. Esse é um horário que a gente está negociando, vendo se há possibilidade de acontecer. A gente trabalhou já esse tempo nesse horário, vimos quais eram as dificuldades que a gente está tendo no dia a dia, inclusive detectou que no ônibus tem esse fluxo, detectamos também que 6 horas está com um espaço muito curto, não tem espaço nem para um horário de lanche, então a gente precisaria aí iniciar às 11, fechar às 19 e com 1 hora de almoço para o trabalhador. E lembrando que abriu o comércio novamente, mas a pandemia está aí, né? Temos que tomar todos os cuidados, usar máscaras, lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel, manter o distanciamento. Então a gente não pode relaxar novamente. Tá aí, importante realmente manter essas medidas, tá? Essa imagem é ao vivo do calçadão e eu vou dar uma opinião minha. E eu ouvi de muita gente isso. Eu acho que restringir o horário de funcionamento do comércio nesse momento vai gerar ainda mais muvuca. Se a gente manter as lojas no horário normal de funcionamento, você vai ter um espaçamento entre os clientes. Ou seja, nesse caso, você não vai ter que ir naquelas 6 horas, o comércio aberto das 10 da manhã às 4 da tarde na rua, das 11 da manhã até às 7 da noite nos shoppings. Você não vai ter que ir só naquele período. Você vai espaçar, porque quem tem que comprar vai. E aí você corre o risco de ter um movimento mais intenso nas lojas. Então, talvez seja uma solução nesse momento, sim, até para evitar a aglomeração nas lojas, esse espaçamento, tá? Ou seja, ampliar o horário de funcionamento. O prefeito já falou a respeito disso? Ainda não. O prefeito não se manifestou. A expectativa é que ele conceda uma entrevista hoje. O prefeito está virtual, né? Faça uma live hoje, no final da tarde, anunciando essas novas medidas. Ontem, o que o prefeito fez foi
manter em funcionamento, manter os efeitos daquele decreto lá do início do mês de maio, que é esse que estabelece comércio de rua das 10 da manhã às 4 da tarde, comércio dos shoppings das 11 da manhã até às 7 da noite, tá? Ele não tomou nenhuma nova decisão depois que o governador disse que não renovaria o decreto.